Vamos ver agora as questões do direito ambiental, que é basicamente composto por princípios e regras que regulam as condutas humanas que afetam o meio ambiente. Esse afetar pode ser potencial ou efetivo e pode ser direto ou indireto. E os principais objetivos do direito ambiental são a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está previsto como um direito constitucional, a promoção do desenvolvimento sustentável, que também está previsto na Constituição, a garantia do acesso à informação ambiental e a participação da sociedade na gestão ambiental, além da responsabilização dos indivíduos e empresas que causam danos ao meio ambiente. O primeiro princípio do direito ambiental é o princípio do desenvolvimento sustentável. Ele visa conciliar o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente e a promoção do bem-estar social. Para isso, deve-se fazer um uso sustentável dos recursos naturais renováveis e usar conscientemente os recursos não renováveis. E assim garantir a qualidade de vida às presentes e futuras gerações. Então, o princípio do desenvolvimento sustentável está previsto no artigo 170 da Constituição, onde ele impõe que o desenvolvimento econômico deve observar o princípio da defesa do meio ambiente, que é um valor essencial para a sociedade. Relacionado com o princípio do desenvolvimento sustentável está o princípio da solidariedade intergeracional, ou seja, não basta ter uma equidade da distribuição dos recursos entre a nossa própria geração e esgotar esses recursos que eles não ficariam disponíveis para a próxima geração. Então, no artigo 225 da Constituição, ele diz que impõe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, está intimamente relacionado com o desenvolvimento sustentável, porque o conceito de desenvolvimento sustentável também fala em desenvolvimento que preserve os recursos para a próxima geração. E para chegar nesse objetivo, para atender esse princípio da solidariedade intergeracional, se deve adotar políticas públicas que permitam às presentes gerações a utilização do meio ambiente, sem, no entanto, usufruir desses recursos naturais de forma a privar os descendentes de acesso a esses recursos. Outro princípio importante do direito ambiental é o princípio da prevenção. Ele diz que é dever do poder público e da coletividade defender e preservar o meio ambiente, né? Artigo 225 da Constituição, de novo. Então, para a gente defender e preservar o meio ambiente, a gente tem que adotar medidas preventivas. E se é necessário essas medidas preventivas para evitar a degradação e evitar, então, o custo e os custos econômicos e ambientais de uma possível reparação de danos causados. Então, para isso, determinada atividade que se sabe que pode ou que vai causar determinado dano ambiental, ela pode ser proibida, esse dano ambiental pode ser mitigado, pode ser diminuído de alguma forma, adotando certas medidas, ou ele pode ser compensado de alguma forma, para que isso como um incentivo para evitar a ocorrência desse dano ambiental. O princípio da precaução é semelhante ao princípio da prevenção, só que o princípio da prevenção ele passa por... ele previne um dano que se sabe que vai ou que pode acontecer. E o princípio da precaução não, é quando não se sabe quais as consequências de determinada atividade ou do uso de determinado produto, não se tem certeza, não existem evidências científicas, estudos suficientes que comprovem os impactos de determinado produto ou determinada atividade. Nesse caso, a gente pode adotar o princípio da precaução para evitar essa atividade ou evitar esse produto até que
novos estudos comprovem a eficácia e comprovem que não afeta negativamente ou significativamente a saúde humana. Então, o princípio da precaução é quando não se tem uma pesquisa técnica ou científica que comprove o nexo da casualidade. E a gente adota a precaução antes que esses estudos, até que esses estudos sejam realizados. Então, a diferença da precaução e da prevenção é essa. A precaução é que não existe estudos científicos que mostrem o que pode acontecer. Na prevenção, a gente sabe o que vai acontecer e a gente adota medidas para evitar, diminuir os danos ou para compensar esse impacto que vai acontecer. O princípio da participação pública, ele prevê a participação da sociedade na gestão ambiental. De que forma isso pode ser feito? Através de consultas, de audiências públicas, possibilitando a apresentação de comentários, sugestões e outras formas no processo decisório, no processo de construção de leis. Isso visa garantir que as decisões tomadas sejam justas, transparentes e legítimas, além de fomentar também a responsabilidade ambiental. O princípio do usuário pagador e o princípio do poluidor pagador, muitas vezes são utilizados como sinônimos, mas o princípio do usuário pagador, ele visa a valoração e uso racional dos recursos, então todo usuário de um recurso deve suportar os custos da sua utilização. E o princípio do poluidor pagador é que todo aquele que causa uma degradação ao meio ambiente deve arcar com os custos necessários para a restauração ou para a recuperação desse ambiente. O princípio do poluidor pagador, ele é composto por duas fases, uma fase preventiva e uma fase repressiva. Houve o dano ambiental, aconteceu o dano ambiental, a reparação, a recuperação deve ser feita, ou uma indenização, então vai ser feito um pagamento, vai ter uma cobrança para reparar esse dano que foi causado. Mas também tem o princípio preventivo, que é se sabe que determinado dano ambiental pode acontecer e há medidas possíveis para evitar, o poluidor pagador deve arcar com os custos dessa prevenção desses impactos ambientais. Então, isso é uma internalização dos custos para evitar que toda a sociedade pague pelo lucro de um único usuário. Então, se internalizam esses custos ambientais e o poluidor paga por aquilo que ele possa causar, paga para prevenir aquilo que ele possa causar ou para reparar aquilo que ele causou. Outro princípio é o princípio da responsabilidade. A gente viu lá na Lei de Crimes Ambientais que qualquer violação à legislação ambiental implica em uma sanção ao responsável. E essa responsabilidade é objetiva e solidária e pode ocorrer em 3 esferas. A esfera administrativa, ou seja, passa por um processo administrativo e o infrator pode sofrer uma multa, um embargo de áreas, de atividades, apreensão, restrição de direitos e etc. Pode ser uma penalização civil, que aí, a partir do processo judiciário, ele tem a obrigação de reparar o dano ou pagar a indenização pelo dano coletivo causado, ou ainda a penalização, a responsabilidade penal, que os crimes mais graves, né, eles estão sujeitos tanto à detenção e até à reclusão. Lembrando que detenção pode ser regime semiaberto ou aberto e a reclusão não permite essas modalidades. E por fim, nós temos o princípio do protetor recebedor. Ele tem uma lógica inversa ao princípio do poluidor pagador, porque ele visa remunerar ou dar uma retribuição financeira, monetária ou não, aquelas pessoas que preservam voluntariamente a floresta ou outros recursos naturais. E pode ser aplicado no caso de sequestro de carbono ou aumento do estoque ou redução do fluxo de carbono. Pode ser usado na conservação de beleza cênica natural, pode ser usado na conservação da biodiversidade, conservação de águas, serviços hídricos, na regulação do clima, na
na valorização cultural e conhecimento tradicional ecossistêmico, na conservação e melhoramento do solo, na manutenção de áreas de preservação permanente, reserva legal, uso restrito e outros. Então, essa possibilidade do protetor recebedor, ela surgiu no novo Código Florestal, então na Lei 12.651 de 2012, que a gente ainda vai estudar, mas ela traz essa possibilidade de pagamento por serviços ambientais, reconhece que ações proativas de conservação dos recursos naturais devem ser recompensadas de alguma forma, então abre essa possibilidade para que o poder público crie programas que incentivem a conservação.